Jane, o que representa para você ser a patrona da feira aqui de Porto Alegre? Bom, representa muito. Primeiro, sim, representa uma emoção muito grande como pessoa, uma emoção muito grande. E como escritora, representa, eu acho que é a maior homenagem que um escritor gaúcho pode receber. Não sei de maior homenagem dentro do Rio Grande do Sul do que essa de ser a patrona da Feira do Livro. E além disso, assim, sou a primeira patrona do século XXI. Em 57 anos de história da feira, a gente só teve 4 patronas. Isso para mim é muito importante, porque termina colocando no seu lugar, e eu acho que daqui para frente vai ser diferente. Aliás, já cantava assim o Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. Daqui para frente alguma coisa vai mudar, porque já há décadas que as mulheres vêm dando a sua contribuição, uma contribuição importante à literatura sul-rio-grandense e à literatura brasileira. Então está na hora de a gente ter mais mulheres patronas. Eu espero estar iniciando no século XXI essa série. Legal. Em comparação a outras feiras e outras cidades, o que a Feira de Porto Alegre tem assim de especial? Ou melhor, o que é a Feira do Livro de Porto Alegre? A Feira do Livro de Porto Alegre, ela é a maior feira a céu aberto ou ao ar livre das Américas. Isso para nós é extremamente importante, mas particularmente ela tem uma peculiaridade que para mim é fundamental. Se eu pensar, por exemplo, na Feira de Frankfurt, que é a maior feira do mundo, ela é uma feira fechada. O grande interesse é um interesse comercial, né? Vão livreiros, vão editores, escritores, mas ela é fechada em torno disso. E a Feira do Livro de Porto Alegre, ela tem a seguinte diferença: a gente está esperando, a gente está contando neste ano, nos 19 dias de feira, que vão passar por aqui, que já começaram a passar por aqui, mais de 1.700.000 pessoas. É muita gente. A gente tem programado para essa feira cerca de 800 autógrafos, são muitos autógrafos. Mas eu fico pensando o seguinte: em 1.700.000 pessoas, tu tem gente de todas as tribos, tem gente de todas as raças, de todos os credos, de todas as ideologias, enfim, tu tem gente muito diferente entre si, né? E todas essas pessoas encontram na feira uma receptividade que dá a elas uma resposta a essa sensação de pertença, porque nós gaúchos somos todos donos da Feira do Livro de Porto Alegre. A feira faz parte da nossa identidade. 2 coisas marcam o gaúcho: o 20 de setembro, que a gente faz uma festa imensa por uma revolução que a gente não ganhou, e a Feira do Livro de Porto Alegre. Então, a circulação das pessoas, essa coisa de festa que vocês podem ver por aí, colocar junto livro, leitor, autor, editor, discutindo durante 19 dias literatura, discutindo muito a formação do leitor. No entorno, a gente tem, em todos os prédios culturais, a gente tem uma série de eventos, e se vocês entrarem nos eventos, vocês vão ver que todos eles têm público. Esse lado humano, eu acho que é a grande diferença da Feira do Livro de Porto Alegre. Legal. Essa edição em especial, além de ter a primeira patrona mulher do século, tem alguma outra novidade em relação às anteriores? Sim, a gente está com a Praça Nova. Nós estamos inaugurando a Praça Nova. Durante as últimas feiras, a gente teve só uma parte da feira para a praça. E agora ela tá diferente. Essa praça fica no coração de Porto Alegre e ela tá diferente porque os passeios foram ampliados, eles foram dobrados. Eles tinham 2 metros, hoje eles estão com 4. E isso faz com que a circulação seja uma circulação muito mais fácil, né? E eu diria também que o que ela tem de diferente é uma patrona que está
engajada numa campanha que é a campanha da formação do leitor. Então, eu estou convocando diariamente toda a sociedade, e quando eu falo toda a sociedade, eu estou falando de escola, eu estou falando de família, eu estou falando de mídia, eu estou falando de governo. Está na hora da gente investir de uma forma muito séria na questão da formação do leitor. Porque a gente diz assim para os nossos adolescentes, tem que ler, tem que ler, tem que ler, né? Mas a gente não faz nada para que eles leiam. Não existe, por exemplo, de 1ª a 8ª série, nenhuma disciplina, nenhum período para leitura. O professor faz leitura se quiser. Professor não lê, professor lê muito pouco, não dá, literatura é paixão, não dá para transmitir paixão por alguma coisa que a gente não conhece. A família não lê, ou porque não tem dinheiro, ou quando tem e que pode comprar o livro, como dizia o Pedro Bandeira, prefere investir nos pés a investir na cabeça. Compra uns tênis fantásticos, mas não compra um livro. Fica endividado o resto do ano com os tênis, mas não compra o livro. As universidades não trabalham com literatura infantil e juvenil, com raras exceções. A imprensa, a mídia de uma maneira geral, cobriu com um manto de invisibilidade a literatura infantil e a literatura juvenil. Então a palavra de ordem dessa feira não é adolescente, tu tem que ler, não é isso. A palavra de ordem dessa feira é adulto, tu tem que ler aquilo que tu gostaria que o adolescente lesse, porque nós adultos temos que encarar essa. Ou a gente vai ter gerações e gerações capazes de fazer, de mexer na máquina, de apertar botão, e incapaz de refletir sobre aquilo o que faz. Não sei para que pode servir uma geração que seja capaz de fazer e incapaz de refletir sobre aquilo que faz. É que nem o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Aperta o botão, e aí terminou a máquina, aperta no ar. A gente pode reverter, eles podem ser adultos muito mais felizes, seres humanos muito mais completos do que nós. Mas para isso é preciso que o adulto leia. Um pouquinho da sua relação pessoal com a feira. Você lembra quando foi a primeira vez que você participou, que você veio? A minha primeira participação na feira foi em 1966. A gente tinha aqui, eu acho que nós não tínhamos 10 barracas. E eu vim com o colégio, com o Instituto de Educação, e a gente veio apresentar uma peça aqui na praça. Mas a minha emoção de ver os livros foi uma emoção tão grande, de ver tantos livros juntos e as pessoas perto da barraca, que quando eu fui fazer a tal da peça, eu esqueci da minha fala. E foi uma coisa horrível. Imagina, uma adolescente, início de adolescência, comecei a chorar e tal. E aí alguém me deu um livro. E foi um barato. Esse livro eu tenho comigo, e por isso que eu sei que foi em 1966. Para me consolar, alguém me deu um livro. E chamava Minas de Prata, do José de Alencar. Eram 3 volumes, eu ganhei o 2. Nem o 1 e nem o 3. Mas eu ganhei o 2 e saí daqui felicíssimo. Bom, eu tenho 17 livros publicados. Metade dos livros são livros para adultos. E metade dos livros são livros infanto-juvenis. Os livros para adultos, a sua grande maioria, são livros de contos. Porque o conto me fascina. Essa coisa de tudo ter que ter função dentro do conto, eu acho que é um desafio para o escritor, mas tem também novela para adulto. E o livro infanto-juvenil eu entrei mais ou menos sem querer, e o meu livro, que se chama A Cor do Azul, foi, acho que, um dos livros pioneiros, porque a gente só começa a falar em literatura infanto-juvenil na década de 80. E aí eu escrevi um livro que se chama A Cor do Azul, mandei para a editora, e a editora que me disse que era um livro infanto-juvenil. E foi um livro que me deu muitas alegrias. Com ele eu ganhei o prêmio Jabuti, e é um livro que hoje já vendeu 200 mil livros, e como a gente faz a média de leitura, sempre tu empresta o livro, então a gente dobra. Isso me faz pensar que 400 mil jovens já leram A Cor do Azul. E quando a gente faz 30 anos de literatura e quase 60 anos de idade, tenho 59, pra ser bem precisa, tu tem que parar e tu tem que pensar, né? Até porque, assim, querendo ou não querendo, o meu tempo futuro é menor do que o meu tempo passado. Então, esse ano foi um ano, assim, de muita reflexão sobre tudo que eu fiz até agora na literatura. E eu decidi, então, publicar uma antologia desses 30 anos, contos publicados ao longo desses 30 anos.
O que tem de diferente é que em nenhum momento eu usei qualquer critério teórico, né? Eu sou professora de literatura na Universidade Federal, nesse momento eu sou diretora do Instituto de Letras, mas deixei de lado e o meu critério foi absolutamente subjetivo, aquilo com que eu briguei a vida inteira. Foi totalmente subjetivo e os contos são os 25 contos que eu mais gostei de escrever e que eu gostei de ler. E essa antologia se chama Coisa Viva. E se chama Coisa Viva porque literatura para mim é isso, é coisa viva.